Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, o blog de João Maria Andarilho Tópico Sou, o blog Santo Nome, o blog Vídeo, Imagem e Som, tá tudo junto, misturado num canal só. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz, agradecido por isso, tá bom? Obrigado mesmo. Mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho, mano, o papai te ama de montão. Hoje, dia 23 de março de 2020, dia 23, deixa eu ver. Dia 22 de março de 2023, no meu relógio são exatamente 20 horas e 14 minutos em ponto. Eu falo ao vivo, tá bom? Em definitivo, da cidade de Americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, minha amiga, meu amigo, você que acompanha nosso trabalho aqui, eu agradeço muito, sabe? A sua audiência. Se você gostar dessa podcast no formato para o YouTube, dá um like, se você não gostar, dá um dislike, comenta aí, é tudo no seu nome, tá certo? Você tem total liberdade de fazer o que você quiser, você é livre, tá bom? Então, no dia de hoje, eu recebi algumas perguntas, né? E fomos respondendo, e nosso público é variado, e por causa disso, nós falamos sobre todo tipo de assunto, né? Nós temos um eixo central ali, que é a educação, que é a política, né? Mas às vezes vai para outras áreas também. E uma coisa corriqueira que a gente percebe é de que, João Maria, o que é educação? Quando as pessoas falam educação para aquilo, educação para lá, o que é educação, meu? Então, meu amigo e minha amiga, quando eu falo educação, você pensou em alguma coisa da sua cachola. Mas o que é educação? Olha só que louco, né? Então, quando nos referimos a essa pessoa tem educação, que aqui nós estamos dizendo. O que nós queremos dizer quando falamos assim, ou aquela pessoa tem educação, aquela pessoa não tem educação, né? Então, a educação tem várias dimensões, né? E por causa dessas dimensões, nós temos que fazer algumas inferências, pontuar algumas questões para conseguirmos fazer o fechamento. Correto? Então, a própria palavra educação, na sua etimologia, né? Ela significa o quê? Educere, exdocere, pôr para fora, né? Conduzir também. Então, a educação, como o ser humano é o único animal mamífero que precisa ser educado, ele vai precisar aprender tudo. Então faz sentido, ele tem um potencial dentro de si que pode desabrochar. Pense aí, para que isso fique claro na sua mente, você que acompanha nosso trabalho, pensa numa semente. A semente é uma árvore em potencial. Se você jogar no solo correto, dar os nutrientes corretos, aguar, regar, né, enfim, ela poderá brotar, nascer e crescer, e, enfim. Não é verdade ou não? Aquela semente tem um potencial dentro dela. Pegou a visão? Então vamos voltar para a educação. Na educação, tem educação financeira, né? Tem a educação de etiqueta, tem educação formal, informal, tem educação emocional, tá certo? Tem vários tipos de educação. E tem o mundo do ensino. Às vezes é muito comum nós observarmos as pessoas falarem assim: ah, eu já terminei meus estudos, eu completei o ensino médio. Não é verdade ou não? Você já ouviu isso aí por aí, não é verdade? Mas quando que para a educação, meu amigo? Quando que você deixa de aprender ou que você não precisa mais nada? É difícil, né? Mas formalmente, você tem etapas ali do mundo do ensino. Então, ao mesmo tempo que nós temos a educação formal, nós temos a educação informal, nós percebemos que o ser humano ele tem a capacidade de aprender pela vida toda. Não é verdade ou não? Então, quando certas pessoas falam sobre educação,
elas estão querendo remeter à escola. Quando algumas pessoas falam de educação, essas pessoas estão remetendo a comportamentos morais, sociais, enfim. Então, a escola, ela acabou abrigando tudo isso, tá certo? Muitos pais estão delegando para a escola essa educação que citamos agora. E a educação formal também. Educação emocional, tudo joga na escola lá. Então, muitas pessoas, estão se furtando de fazer o que tem que ser feito, Então, educação, quando falamos de educação, nós vamos falar do ensino. É ensinar algo para alguém, não é verdade? E por falar em ensino, nós vamos parar onde? Em aprendizagem. E aprendizagem quer dizer, a grosso modo, mudança de comportamento. Olha só que interessante, Então suponhamos que Joãozinho está aprendendo a andar de bicicleta. Ele caiu da bicicleta, ainda não aprendeu. Joãozinho está andando de bicicleta sem as mãos no guidão. Ele aprendeu a andar de bicicleta, ele mudou o comportamento. Onde ocorre a mudança de comportamento, nós dizemos que ali está ocorrendo a aprendizagem. Então, meu amigo e minha amiga, a educação é algo complexo e ao mesmo tempo simples. Então, nós percebemos que um recorte que nós fazemos aqui é sobre a educação infantil. Na educação infantil, nós estamos observando em algumas localidades um foco total em fazer atividades de lembrancinhas, de coisas assim, para impressionarem os pais. Isso está correto? Tá. É justo? É justo. É legítimo? É legítimo. Mas só isso não basta. Por quê? Porque o professor da educação infantil, PDI, professor de desenvolvimento infantil, ele tem uma intencionalidade pedagógica que não pode ser perdido de vista. O pai e a mãe podem fazer uma recreação com as crianças, é legítimo, é interessante, essa interação vai criar vínculos, é bacana. Mas um professor, ele tem uma intencionalidade pedagógica. Então, para que isso ocorra, e voltamos para a educação, o professor da educação infantil tem que educar-se a si mesmo e compreender o que é a dimensão daquela faixa etária, do desenvolvimento daquele ser que está diante dele. Sem conhecer isso, a educação infantil vai ser recreativa, vai ter um cuidado, mas a parte do educar ali, o pessoal acaba negligenciando. E isso acontece com muitos professores e professoras, que eles ficam vítimas disso. Ficam vítimas dos pais, entre aspas, e da própria escola. Porque criou-se no imaginário de muitas pessoas que, meu filho está aprendendo, olha quantas coisinhas vocês estão fazendo, por causa das lembrancinhas, daquelas coisinhas tal, E nós sabemos que o desenvolvimento linguístico, motor, emocional, vai além disso, vai além das lembrancinhas. Antes de chegarmos à alfabetização, temos que desenvolver certas questões na criança, psicomotoras, na própria educação física, na própria educação artística, na contação de história. Você vê a importância da linguagem oral, da linguagem escrita. Você vai fomentar isso e você, em todas estas atividades, você tem uma intenção. E qual que é a intenção do professor? Falamos há pouco. A intenção do professor
é fazer a mudança de comportamento, meu amigo e minha amiga. Nunca perca isso de vista. Tem a recreação, você pode ser um recreacionista, beleza. Pode fazer cantigas de roda, que infelizmente muitos professores e professoras da educação infantil estão abandonando isso. A contação de história, que é um recurso pedagógico importante, a literatura infantil, falávamos hoje, né, sobre a importância da educação infantil e sobre a importância da parlenda, dos contos de fada, a criação do imaginário. Isso aí vai fazer com que essa potência do cérebro vá aflorando. Está regando a semente, para que quando chegue o momento de aprender outros conceitos, por isso que eu digo que David Ausubel, né, ele falou sobre a aprendizagem significativa, ou seja, você precisa dominar conteúdos anteriores para que no conteúdo atual você consiga dominar. Mas o que acontece, o que está acontecendo é que os vínculos afetivos, a psicomotricidade, a questão emocional e tudo isso não está sendo desenvolvido, não está sendo trabalhado. Aí quando chega naquele momento, você observa e vê essa defasagem. É muito triste. Você vê um cérebro e um ser que tem uma potencialidade e essa potencialidade não é desenvolvida. Lhe é negado para aquele ser isso. Você veja, quando o cachorrinho nasce, a mamãe dele não fala, ó, vem mamar. Ele vai lá se arrastando tal, e chega na tetinha da mamãe lá e vai mamar. E a mãe fica a cabeça lá para cima, nem olha pro bebê. Mas o ser humano é assim, não. A mãe pega a criança. Eu sempre falo isso aí porque a nossa audiência é repetitiva, então é um ponto importante que não pode cair no esquecimento. A mamãe canta uma canção, traz a criança no colo, olha para a criança e amamenta a criança. Isso aí tudo tem que ser ensinado. Então, a educação infantil, eu ouso dizer, há muito tempo eu falo isso, eu ouso dizer que a educação infantil, né, essa faixa etária especificamente, é uma das mais importantes da vida de um ser humano. E para a criança, está sendo negado à criança, né, a presença do pai. O pai dá um celular para a criança, mas não quer dar a presença. Falávamos isso hoje também, né? Então, que sociedade nós queremos? É o novo desafio. É muito bacana você, professor, professora, você fazer certas atividades ali para agradar os pais, é justo, é legítimo, mas tem outras dimensões aí que precisam serem trabalhadas. E essas atividades parecem-nos que não vai dar em nada. Uma contação de história que vai afetar em alguma coisa. Habilidades manuais, que vai afetar alguma coisa, né? Correr no espaço aberto, subir em árvore, o que vai desenvolver a criança? Pô, mas é tudo que vai desenvolver, pô. Entende? Então, a gente vê pais também que ao ensinar a criança a andar de bicicleta, é tanta segurança, é tanta precaução, é joelheira, não sei o que, um capacete, o caramba quatro. Meu Deus do céu. Cuidar da criança é importante, né? Não podemos perder de vista isso. Mas a superproteção, às vezes você não deixa, você impede que aquela criança se desenvolva. Então, fica essa questão aí, né? Desse não desenvolvimento. Então, meu amigo, minha amiga, a etapa da educação infantil é a mais importante. O pré-natal também são etapas importantíssimas que às vezes as pessoas negligenciam. E aí também cai a alimentação.
Então, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Do vídeo de tudo, depois do vídeo.